Nós iremos falar sobre Jesus, nós iremos falar sobre a Bíblia, iremos falar sobre nós, sobre nossas dores e sobre os nossos sofrimentos, mas também relembrarmos que nós precisamos cada vez mais fortificar a fé que o Senhor já nos deu, fortificar nele para atravessarmos esses momentos difíceis que parecem impossíveis às vezes. Então, para situações impossíveis, nós precisamos de uma fé para o impossível, para que assim nós possamos ter força, como nós cantamos aqui nessa manhã. Então nós vamos falar sobre isso, sobre sofrimentos, mas ao mesmo tempo sobre uma fé que vem de Deus, para nós passarmos isso. Eu me lembro de uma vez, no fim de uma tarde, eu e alguns amigos, mais 2 amigos, saímos para pedalar. Hoje já está difícil, isso, mas antes eu fazia 2, 3 vezes na semana. Mas isso faz 2 anos atrás, aproximadamente, nós saímos uma tarde para pedalar. Nós saímos dali da casa do nosso amigo de Santa Bárbara e nós fomos surpreendidos. À tardezinha, já à noite, surpreendidos por uma tempestade, mas aquela tempestade mesmo, sabe, de relâmpagos, trovões, medo e oração, ainda porque medo mesmo. E eu me lembro que nós, naquele escuro, no meio da cana, só dava aquele clarão assim de raio descendo e chuva forte, sabe? E a única coisa que nós ouvimos eram os trovões e a oração do pastor Sidney, que faleceu. Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E nós brincamos depois que foi a primeira vez que nós vimos pastor presbiteriano quase falando em línguas, de tanto medo que ele ficou naquele dia. Nós todos ficamos, Se nós soubéssemos que viria aquela tempestade, nós não teríamos saído naquele dia, mas nós fomos surpreendidos. E as tempestades são assim, às vezes elas dão sinais, você vai lá, recolhe a roupa, tira do varal, porque vai chover, mas às vezes você nem espera, o sol está limpo, você sai de casa, vai dar uma volta, aí começa a chover, você fala, minha roupa no varal, e você é surpreendido pela tempestade. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje aqui, sobre uma tempestade que assolou uma família, uma tempestade que veio sobre um lar. E eu quero convidar você a ler João capítulo 1, versículo 1 ao 6. E eu fui pesquisar, que eu marco algumas vezes, se eu já preguei esse texto, e acho que é o primeiro, assim, que a gente, dentro desses 8 anos, a gente vai relembrar algumas coisas, seguindo outro sentido que a Bíblia diz, mas eu preguei essa mensagem aqui na minha primeira visita há 9 anos atrás, quando eu iniciei nessa igreja aqui. Há 9 anos atrás, nós tínhamos um grupo aqui de 30 pessoas naquela noite, e o pastor Birajara me convidou para vir aqui trazer a palavra. Foi o primeiro dia que eu vim pregar aqui nessa igreja. Então eu vou marcando, sabe, na Bíblia, quando eu preguei. E aí eu me lembrei desse texto bíblico, Hoje nós vamos meditar sobre esse tema aqui. Mantendo a fé mesmo quando o sofrimento bate à nossa porta. Diz assim, do 1 ao 6. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As 2 irmãs, então, enviaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Algumas traduções vai dizer, aquele a quem amas está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus
receba glória por meio dela. Ponto. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias ainda onde estavas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, nessa manhã. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. O texto, a narrativa bíblica nos relata sobre uma família que o sofrimento apenas veio um dia. Bateu na porta dela, veio sem aviso prévio, não avisou. Apenas o irmão adoeceu. Ora, nós sabemos que na cultura judaica o homem era o papel de ser todo mantedor do lar. E não só isso, tinha só ele ali. E esse homem adoeceu. E por serem amigos próximos de Jesus, não era apenas alguém que seguia onde Jesus ia. Não, eles eram próximos. Jesus ficava na casa deles. Jesus, quando vinha para Betânia, se hospedava na casa deles. E você só recebe pessoas para ficar na sua casa, gente querida, gente próxima. Era assim o relacionamento de Jesus com essas pessoas. E por serem amigos próximos de Jesus, eles tomam uma decisão. E sabendo quem Jesus era, eles então enviam um mensageiro para chamar Jesus. E esse mensageiro vai com um argumento muito bom para Jesus. Ó, você vai lá, diga que ele está doente, mas espera aí, vamos frisar uma coisa. Diga para Jesus que aquele a quem ele ama está doente. Ou, o seu amigo querido está doente. Se você tem alguém muito próximo, um amigo querido mesmo, aquele que faz diferença na sua vida, ele está internado na Unimed, no São Lucas, você vai lá fazer visita. Você vai lá ver. Por quê? Porque é alguém que você ama. E elas fizeram questão de frisar isso para Jesus. Aquele a quem o Senhor ama está doente. O seu amigo querido está doente. O mensageiro chega e dá mensagem a Jesus da forma que elas mandam. Só que Jesus não vai fazer a visita para Lázaro na hora. Ele não vem com o mensageiro embora. Ele dá uma resposta inusitada. A doença de Lázaro não é para a morte. A doença de Lázaro é para a glória de Deus. Só que, depois nós vamos vendo a narrativa, Lázaro já havia morrido quando Jesus fala isso para ele. Acompanhe na narrativa bíblica, você vai ver que Jesus chega, ele já havia sido morto por 4 dias. Jesus fica 2 dias aonde ele estava, vai mais um dia, e ele chega no 4º dia. E quando então ele vem e dizem, Senhor, não remova a pedra, já cheira mal, já faz 4 dias. Foi justamente no dia que o mensageiro foi para Jesus e disse, está enferma quem ama. E Jesus a antecipa, então, não dizendo da morte física, mas que ele havia sim morrido, mas aquilo não era o fim, seria para a glória de Deus. Pensa como era inusitado isso. Imagine um mensageiro chegando em casa e dizendo para suas irmãs, olha, é o seguinte, Jesus disse, fica tranquilo, porque a doença de Lázaro não é para a morte. E elas falam para o mensageiro, não, mas ele já morreu. Como assim não é para a morte? Então, diante disso, nós temos algumas coisas aqui que nós devemos aprender. Porque esse texto nos ensina muito sobre isso, sobre mantermos a fé,
no impossível, no improvável, ou seja, no ser o ilimitado que é o nosso Deus, que mesmo às vezes Ele diz coisas para nós que nós não entendemos, mas na verdade Ele continua sendo o Deus que governa todas as coisas. É isso que o texto nos mostra. Porém, existem alguns parênteses aqui que, como cristãos, discípulos de Jesus, que queremos ser reais, verdadeiros, nós também devemos observar. Primeiro, não é por sermos seguidores de Jesus que nós não iremos passar por sofrimento. E eu acho que isso é uma grande verdade que nós temos que reafirmar sempre, porque há um evangelho sendo oferecido que, se você se dobrar diante dos pés de Jesus, acabou todo o seu sofrimento. Quando na Bíblia ela nos revela totalmente ao contrário, que não é por sermos seguidores de Jesus que nós não vamos passar pelo sofrimento. Pelo contrário, nós ainda passaremos aqueles que nós temos por causa da contaminação do pecado lá no início. Enfermidades, relacionamentos, todas essas coisas. E ainda passaremos sofrimento de perseguição por sermos cristãos. Ou seja, o sofrimento vai fazer parte da vida do crente e do não crente. Não tem como escapar disso. Está enfermo a quem amas. Você percebe que por Jesus amar você, não priva você de passar pelo sofrimento? É uma verdade bíblica isso, que nós precisamos nos lembrar. E quando eu leio essa história desta família, eu vou falar a verdade, muitas vezes isso me conforta. Me conforta de saber que eu não estou sozinho nessa experiência de caminhar com Jesus e passar pelo sofrimento. Jesus se hospedava na casa dessa família. A amizade deles e o amor a Jesus, a eles, não é sinal que eles não iriam passar pela enfermidade, pelas privações. Não é sinal nada disso. Essa família estava passando por uma aflição. E olha, irmãos, quando temos uma fé superficial, aí nós abalamos. Nós começamos a dizer, por que que isso está acontecendo comigo? Sabe? Por que que eu passo por essas coisas? Ou então tem aqueles ainda mais drásticos ainda que diz assim, eu vim no mundo só para sofrer. Não é possível! Será que eu não tenho um minuto de alegria aqui nessa terra? Parece que minha vida é sofrimento, é sofrimento. Eu sofria quando criança, sofria com os pais, casei, piorou ainda, sofro mais ainda no casamento. Nossa, não tem um negócio bom. E aí, quando a pessoa é crente, diz, mas eu sou crente. Como que pode, além de todo esse sofrimento, parece que o negócio não muda? E às vezes parece que ao invés das coisas melhorarem, pioram. Porque Lázaro estava doente e morre. Contra uma palavra que dizia que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aí, às vezes, o único recurso que a gente tem é orar. E às vezes nós oramos errado, porque nós oramos não para Deus fortalecer nossa fé e passarmos por esse momento confiantes que Jesus está ao nosso lado. Não, a gente vai na oração e dá carteirada em Deus. Está enfermo aquele a quem ama. Senhor, o Senhor não me ama? Senhor, eu vou na igreja. Senhor, eu sirvo no ministério. Senhor, eu dou dízimo. E aí a gente vai com cheio de recursos, sabe? Argumentos. Montado diante do STF. Está aqui os meus argumentos. Eu sou bom, Senhor. Como pode acontecer isso comigo? Sabe? A realidade bíblica desafia uma fé meritocrática, que está nos nossos méritos.
A verdade da palavra de Deus nos desafia a isso, porque nós gostamos já de sermos aprovados, e quando somos aprovados é argumentos para nós apresentarmos para os outros. E a mesma coisa, às vezes, com muitos cristãos que têm uma fé rasa, que têm uma teologia rasa, que têm um conhecimento bíblico raso, que chega diante de Deus com a audácia de dizer, de colocar Deus na parede, requerendo coisas. Eu decreto, eu afirmo, é assim, é assado. Que negócio é esse? A verdade bíblica desafia isso a nós, a entendermos essa vontade de Deus, que nós, como cristãos, amados por Deus, seguidores de Jesus, servimos na igreja, contribuímos, vivemos em comunidade, mesmo assim passamos por sofrimento. Essa é a verdade bíblica. Mas perceba que além de lidar com o sofrimento, muitas vezes ainda, a gente tem que lidar com a demora. E aí você não sabe o que é pior, se é o sofrimento ou se é a demora no sofrimento. Parece que não passa, parece que não vai passar. Você fala assim, esses dias mesmo eu conversei com uma pessoa e falei, não vai passar, pastor. Eu falei, em nome de Jesus, muda a forma de olhar as coisas, porque vai passar. Mas faz tanto tempo, mas vai passar. Vai passar. Mas lidar com a demora é difícil mesmo. Ainda mais quando a pessoa já tem um grauzinho a mais para ser ansioso. Só o toco da unha. E aí você fica naquela, esperando, e não acontece, e não vai. E você fala, quando que vai passar isso? Porque o pedido dessas mulheres era para que, chega, dá a carteirada em Jesus, fala que quem ama está doente, que ele vem na hora. Ele vai vir na hora. E a demora, ela nos desafia também. Soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava só. Depois de 2 dias que ele parte a caminho ainda. E essa é uma tensão central no texto, e é uma tensão da nossa vida como cristãos. Jesus ama, mas demora. Que negócio é esse? Se hoje eu peço a coisa no Mercado Livre, eu pago o full para entregar no mesmo dia. Eu estou com fome, não vou esperar, passo no drive-thru do McDonald's e pego na hora. Que negócio é esse de esperar? E a tensão é essa, como conciliar amor com sofrimento, necessidade com demora, urgência com espera. Como assim? Como que eu concilio isso? Em vez de Jesus mudar toda a sua agenda e vir socorrer Lázaro naquele momento, ele aguarda mais, ele fica mais tempo lá. É para testar mesmo a paciência, às vezes, nossa, falar, que negócio é esse? Marta e Maria tiveram que lidar com a doença, com a demora e com a morte. Quando elas enviaram aquele mensageiro com a mensagem pressionando Jesus, elas tinham uma expectativas. E nós somos assim, nós temos expectativas. Eu oro, eu sei que Deus responde, mas eu tenho a minha expectativa de levantar, de ficar de pé e pronto, já está lá a resposta. O amor de Deus, irmãos, não se manifesta conforme a nossa expectativa. Deus não trabalha assim. Deus ama plenamente, mesmo quando a sua ação parece estar demorando. A nossa convicção e uma fé no impossível é saber que mesmo que está demorando, Deus em nenhum momento me deixou de me amar. Ele continua me amando. Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo 9, é um texto para mim e para você, quando a gente estiver
agoniado, não aguentando esperar. Quando você quer que as coisas aconteçam, e você tem o plano perfeito na sua mente, Deus tem que fazer desse jeito. E é agora. E assim diz o texto: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Ponto, vírgula. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, a gente não quer esperar, a gente quer de tal jeito, mas Deus olha e fala: rapaz, você pensa que isso é o melhor para você, você pensa que essa é a hora para você, mas na verdade não é. Então eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, porque eu sei o que é melhor para você. E os meus pensamentos são muito maiores do que os teus. Os meus planos são muito maiores do que os teus. E aí, Deus, com a sua benignidade e bondade, não nos dá da forma e na hora que a gente quer. Não porque Ele é ruim, mas porque Ele é bondoso demais e nos ama. Então Ele prova o seu amor não dando para nós, porque Ele sabe que isso vai estragar a gente. Isso é fé para o impossível. As pessoas dizem: não, fé não é isso. Fé é você colocar a mão nesse contrabaixo bonito aqui do Carlão, de 5 cordas, e dizer: Ele vai ser meu, eu quero isso, Senhor. Igual eu ouvi uma vez um pastor: você tem que gerar uma caminhonete dentro de você. Eu falei: rapaz, tem que ser grande para gerar uma caminhonete. Entendeu? Fé não é isso. Fé é saber que os planos de Deus são maiores, e muitas vezes esses planos incluem não me dar aquilo que eu tanto quero, e nem na hora que eu quero. Isso é fé. Vamos seguindo. É nisso que nós devemos desenvolver a nossa fé. É no amor de Deus. Em uma cultura de imediatismo, essa demora confronta com um Deus que opera segundo o tempo de Deus, não o nosso. Você já passou por aquele momento, eu sei que você já passou, porque eu já passei. Parece que abriu a porteira e os negócios ruins veio tudo uma vez. Sabe? É na família, é no trabalho, parece que você tem medo até de colocar o pé no chão de manhã, que você fala: se eu colocar o pé aqui vai acontecer alguma coisa. Vou ficar aqui onde eu estou. Parece que o negócio vem de uma vez. Sim ou não? Já passou por isso? Parece que intensifica isso. E aí a gente fala assim: não resolve, vou parar. Melhor largar, melhor deixar quieto isso daí. Eu vou na oração, você está doido. Eu vou estar na igreja, em comunhão com os irmãos. Não, você está doido. Isso é uma fé rasa. Isso é uma fé superficial. A Escritura nos ensina a confiar em Deus todo o tempo, mesmo quando Ele parece estar atrasado, porque Ele nunca se atrasa. Para nós, a gente pensa que está, mas Deus nunca chega atrasado. Fé é isso. É em confiarmos no tempo de Deus, porque Deus é bom a todo tempo, não é? E todo tempo, Deus é bom. Terceiro e último, para encerrarmos. E aí, a gente viu aqui que nós podemos passar pelo sofrimento, que a gente pode passar pela demora. Mas a gente precisa também nos lembrar que o sofrimento e a demora não é um fim em si mesmo na vida do cristão. Certo? Diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. O problema ali era a doença, que já havia até morrido Lázaro. Mas não é para a morte, é sim para a glória de Deus, a fim. Ou seja, qual é o fim? O fim não é a doença, o fim não é a morte.
a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ou seja, Jesus revela aqui o telos, o propósito da situação. Qual é o propósito? Qual era? Era a glória de Deus. Tudo existe para glorificar a Deus, até mesmo o sofrimento. O sofrimento glorifica a Deus. Eu me lembro agora aqui que tem um livro que se chama Glorificados para Deus. E o pastor Sayão, ele conta um testemunho em que um membro da igreja ficou enfermo e passou tempo no hospital, por um tratamento difícil. E quando esse membro teve alta do hospital, alguns dias depois o pastor Sayão conta no livro que ele foi visitar esse membro na casa dele. E chegou lá com pessoas para tocar uma música, deu uma palavra e disse: irmão, nós estamos aqui hoje para celebrar a sua recuperação, para darmos ações de graça, Senhor, ao Senhor, porque você está bom, sarou. Quem diria que você iria sarar assim? E aquele membro disse para ele: pastor, eu quero muito com ações de graça, que eu estou bem mesmo, que o Senhor recuperou minha saúde, mas eu quero também que nessas orações hoje nós venhamos celebrar a minha doença. Por quê, pastor? Por incrível que pareça, você pode até pensar que eu estava na igreja, mas eu não estava. E essa doença me aproximou de Deus. Eu ia nos cultos, pastor, ele disse, mas eu não era próximo de Deus. Mas na hora que caiu lá, ele disse, me aproximou de Deus. Então, pastor, vamos orar aqui, não só pela ação de graça da recuperação, que é bom, mas do fundo do meu coração, eu quero também agradecer a Deus por esse momento tão difícil que eu passei. Ou seja, tudo glorifica a Deus. A saúde boa glorifica a Deus. O sofrimento também glorifica a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Jesus afirma que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Isso então redefine o sofrimento, dá sentido ao sofrimento, não como punição, mas como meio da revelação da graça de Deus. Ou seja, se você quer experimentar da graça de Deus, você vai passar pelo sofrimento. Me lembro de um salmo agora, não sei se é o 73, 72, o salmista Davi escreveu esse salmo, e ele inicia o salmo dizendo assim, salmo escrito no deserto. E aí ele continua e ele diz, a tua graça é melhor do que a vida. Quando ele escreveu esse salmo, ele está fugitivo, ele não está mais no palácio, ele fugiu. Tudo leva a crer que foi no momento que Salomão tenta tomar Absalão tenta tomar o trono dele, e ele foge. Mas um dia lendo, vem um negócio assim, eu falei, olha que absurdo para a minha mente. Ele escreveu esse salmo fugindo e no deserto. Ele não escreveu no shopping Tivoli. Ele não escreveu na sua viagem de férias, que é bom também, que glorifica a Deus. Mas ele escreveu que a graça é melhor que a vida no momento do deserto. Então é no momentos de sofrimento que nós recebemos essa graça de Deus. Aliás, Paulo passa por sofrimento, ora 3 vezes, e o Senhor responde, Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na fraqueza que a graça de Deus se revela e a gente consegue contemplar essa glória de Deus maravilhosa. Ou seja, tudo revela a glória de Deus, e o sofrimento também. Charles Erdman, comentando esse texto, essa passagem, eu li essa semana, ele diz assim, quando a tribulação assedia um crente, é perigoso a gente afirmar que seu propósito é apenas benéfico, pois os propósitos de Deus estão além da nossa compreensão. O sofrimento é um mistério que nem sempre podemos desvendar, mas é absolutamente certo que para um amigo,
um amigo de Jesus, e é isso que o próprio Jesus chama aqueles quem seguem, vocês são meus amigos. Mas é absolutamente certo que para um amigo de Jesus o resultado será algo eterno. Ou seja, alguma manifestação da glória de Deus. Isso a gente pode ter convicção, que a gente passa por dores, passa por sofrimento, mas isso, em algum momento, você vai ver que é para a glória de Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu sei o que vários irmãos têm enfrentado, de dificuldade, tribulações, eu sei disso. Mas não é apenas uma palavra pastoral para o teu coração, mas é a palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. Que isso resultará em glória para Ele, que até mesmo o sofrimento, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele relacional, seja ele o que for, se você é um amigo de Jesus, isso vai trazer glória para Deus. Jesus não prometeu que Lázaro não passaria pela morte. Ele prometeu que a sua morte não terminaria em morte, que tinha um propósito, que era a glória de Deus e a revelação do Filho. Ou seja, Jesus prometeu que a morte não teria palavra final. Mesmo que quando Jesus chega naquela casa, alguns judeus que estavam lá, disse, olha, ele amava tanto Lázaro, por que ele não veio quando o chamaram? Mesmo que as suas irmãs chegaram e disseram, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Relembrando Jesus, falando, Senhor, se o Senhor talvez tivesse atendido aquele pedido meu. A morte não teria a palavra final. Assim também como todos os sofrimentos que assolam as nossas vidas não têm a palavra final, pois a palavra final é do nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele quem tem a palavra final. É Ele quem determina as coisas sobre as nossas vidas. É Ele quem dá vida e tira a vida. É Ele. E mais ninguém. Diante desse texto e dessa história real, dessa família de Betânia, o que nós aprendemos é que a fé verdadeira não é um seguro contra a dor. Não é uma vacina que você toma contra o sofrimento. Mas é um vínculo que nos liga à confiança em Deus, que transforma toda a dor em glória. Toda a dor em glória. A fé não é uma fuga da realidade. Não é viver num outro mundo, numa outra galáxia. Fazer que nada está acontecendo. Não, isso não é fé. Não é um atalho para soluções rápidas. Fé é continuar crendo, mesmo quando Jesus parece demorar. Isso é fé. É confiar que Ele nos ama, mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário. É esperar nele, mesmo quando tudo em nós grita por respostas imediatas. Continuar crendo. Marta, Maria e Lázaro eram amados por Jesus. E ainda assim adoeceu e morreu. Mas também foram alcançados por muito maior do que uma cura. Foram visitados pela própria glória de Deus. Essa é a fé para o impossível. Não é uma fé mágica, não é nada disso, mas é uma fé que floresce no meio do escuro, que abre caminhos em meio em trevas, que descansa na demora e que espera enquanto chora. Essa é uma fé que, sabendo que nós podemos enfrentar, mas Deus continua ali, ao nosso lado todo instante. Porque essa fé não nasce da ausência da dor, mas ela brota e floresce no meio de todo o sofrimento. Como disse Max Lucado, o folhetim que você recebeu, o desespero
é muitas vezes o berço da fé. Ou seja, o sofrimento é um convite para buscarmos em Deus, fortificar e confiarmos cada vez mais nesse Deus que é vivo. Quero orar com você nessa manhã. Coloque em pé. Feche seus olhos. Talvez você tenha enfrentado sofrimento, dores e até se perguntado: Senhor, quando isso vai passar? Senhor, por que eu tenho passado por isso? Senhor, eu busco te seguir e a gente passa isso na nossa mente. Talvez você esteja lidando com o sofrimento. Talvez você esteja lidando com a demora da oração não respondida no seu tempo, acreditando que esse é o melhor tempo. Mas é um convite de Jesus esse momento, para todos nós, a passarmos a confiarmos cada vez mais nele. Não porque faz sentido só isso, mas porque a gente tem a convicção e certeza de que Ele está presente, e onde Ele está, há esperança. Há esperança. Jesus não poupou a própria vida, Ele deu a sua vida por nós, entregou a sua vida por nós, e disse que nunca nós estaríamos órfãos. Enviaria o Consolador e Ele estaria ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Mesmo que você não veja, mesmo que nada aconteça, Deus está presente a todo instante com você. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa manhã para que o Senhor nos dê esse entendimento